o Movimento 2022, o Brasil que queremos, é um Brasil com mais diálogo. Esse momento hoje ele passa a ser muito importante por essa troca de energia humana que nós estamos vivenciando aqui. Que a gente possa expor nossas ideias com muito respeito, mas também com muito carinho. Falta carinho no mundo, falta amor no mundo, falta humanização. Então, debater política humanizadamente, eu acho que é algo positivo por si só. E aí a gente traz aqui um amigo muito querido, o Rafael Favetti, que é uma pessoa pela qual eu sinto muita energia positiva, um ser humano que eu admiro demais e que tem tanto conhecimento na área da ciência política, na área do direito, na área das relações que existem em Brasília, dos poderes, dos movimentos sociais, da cidadania. É uma pessoa que compreende muito essas questões e pode iniciar aqui o nosso debate com uma maestria ímpar. Eu vou dividir em 3 grandes blocos os sistemas organizativos do mundo, ok? Um eu vou chamar de Estado. Tá? Então, a gente tem um grande bloco que são os Estados. Um outro bloco de vida chamado mercado. E outro é sociedade. Quando nós falamos em democracia, imensa maioria, as toneladas de escritos que se tem, especialmente os escritos formais sobre democracia, eles pensam no Estado. Ok? Então, a imensa maioria dos escritos tratam democracia como formas de replicação de poder. Ora com eleições diretas, ora com eleições diretas e constantes, ora daquele que ganha as eleições assume o poder e por aí vai. Ora, todas as vezes que se trabalha com a ideia de democracia, se trabalha, no fundo, uma ideia de Estado. Fica, portanto, fora a questão do mercado e, em especial, da sociedade. E isso eu acho um certo erro, porque o grande terreno para que o Estado ou a democracia consiga avançar reside muito na sociedade, um pouco no mercado, e o Estado vem a reboque. Logo, ao invés de falarmos sobre democracia, que já vamos chegar lá, é muito melhor e muito mais fácil falarmos sobre valores democráticos. E valores democráticos estão na sociedade. O locus de se discutir valores democráticos, esse locus é a sociedade. Bom, sobre sociedade, me parece que ela se difere um pouco da comunidade, porque a sociedade ela tem um nível organizacional, ok, mais perene do que uma comunidade. E isso a diferencia. Logo, valores democráticos são a primeira mola para se construir uma sociedade, para que uma comunidade tenha consciência do seu valor, para que uma comunidade tenha consciência do que é e do que representa, e deixe de ser comunidade e passa a ser sociedade. Bom, a partir daí, desses valores democráticos, ok? Talvez o principal de todos os valores democráticos é esse que o Antônio Rodrigo já falou, que eu vou traduzir, de certa maneira, como tolerância. Tolerância não é bem uma palavra tão boa para explicar aquilo que eu quero dizer, mas é uma palavra que, evidentemente, todos vão entender do que a gente está falando. E o contrário da tolerância, o valor exatamente contrário à tolerância, é o discurso de ódio. Ok? Então, para que uma sociedade tenha, e aí um capital, para que a sociedade tenha um capital social elevado, e capital social eu vou traduzir como as relações horizontais, na qual eu não tenho a competitividade em maior grau do que a solidariedade, isso vai ser o capital social para nós. Em outras palavras, eu tenho maior capital social em uma sociedade se eu tenho graus de interações sociais, individuais e coletivas, nos quais a solidariedade é a principal variável e não a competição. Se eu tenho este capital social elevado, eu proponho a solidariedade, eu proponho a tolerância sobre
o ódio, sobre o sectarismo, sobre o afastamento. É mensurável, tanto na história como ao redor do mundo, o capital social. Isso é empiricamente verificável. E é empiricamente verificável que aquelas sociedades quais há uma maior tolerância, e no plano concreto a tolerância se dá na solidariedade horizontal entre as pessoas, ok? Que pode ser traduzida, dependente do autor que você pegar, como fraternidade, da eclosão francesa, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A fraternidade é a única que não depende do Estado. A igualdade precisa de uma mão estatal para garantir a igualdade, né? Isso é a elevação das interações mercadológicas, interações da livre iniciativa e do pensar e do fazer, precisam de uma negativa do Estado, o Estado precisa se retirar e promover isso. A liberdade, por outro lado, ela precisa de uma interação positiva do Estado, na qual a fraternidade ela independe do Estado. A fraternidade ela está exatamente nas relações absolutamente íntimas das pessoas, o que eu vou colocar aí no seio da sociedade. Fraternidade é um outro nome que se dá a isso. E não é um nome etéreo, isso não é um conceito etéreo, não é um conceito inatingível, não é um conceito irreal. O conceito é absolutamente real na medida que nós verificamos as interações horizontais, as interações entre nós mesmos. Isso é, se essas interações se dão com o que a gente está chamando de valores democráticos, e o principal deles é o diálogo, é a tolerância, e o contrário ao discurso de ódio, é o sectarismo, quanto mais isso eu tenho, e isso é verificável, isso é concreto, isso é real, isso a gente se faz no dia a dia, isso se dá na sua relação com seus familiares, na sua relação com seus vizinhos, na sua relação com a pessoa no elevador, na sua relação com o trânsito, na sua relação com o seu trabalho, é real, é isso que você vive isso. Quanto mais você tem o discurso do ódio, o sectarismo, menos valor democrático, menos capital social, menos terreno para a democracia em um Estado. Quanto mais você tem o contrário, isso é, a maior tolerância, a maior capacidade de entender o outro, de ver o outro, de perceber o outro e também de se ver, maior o capital social, maior o terreno para a democracia. E, dito isso, há algumas situações absolutamente importantes. A primeira delas é que, neste cenário, esse cenário de pós-verdade, que ele se dá muito na forma comunicativa atual, em especial nos bolsões de sociedade que nós temos, isso é, se você pegar o mapa do Brasil, nós temos muitas comunidades e poucos bolsões de sociedade. Isso é, um dos meios que se tem para você calcular se é uma sociedade ou não é a quantidade de escoteiros que se tem naquela localidade. Porque o escoteirismo é uma forma de associativismo que pensa a transmissão de valores. Ora, o importante não é o escoteiro, mas é a forma, é o associativismo. A quantidade de escoteiros que se tem num local é uma das formas de medir o grau da sociedade daquele local. Se ela está mais para uma comunidade ou se está mais para uma sociedade. Nós temos outras formas de medir sociedades, mas essa é uma delas. E, quanto a isso, nós temos vários bolsões no Brasil de sociedade e muitos bolsões de comunidade. Ora, nesses bolsões de sociedade, que é onde pode surgir aí o que nós estamos chamando de valores democráticos, esses bolsões de sociedade, eles estão inseridos nesse contexto da pós-verdade. Isso é uma comunicação absolutamente, que antigamente chamava de senso comum, né? Hoje mudou, e a pós-verdade ela tem a tecnologia ao seu favor no replique de falsidades. E toda falsidade muda a minha percepção. E eu só conheço o mundo através da minha percepção. Logo, a minha percepção é o mundo para mim. Ora, se eu tiver uma percepção falsa sobre o meu mundo é falso. Ao que eu chamo de fraca consciência, ou consciência falsa, ou falta de consciência. Logo, no mundo da pós-verdade, que é o mundo que o Antônio Rodrigo falou, do WhatsApp, do blog, do Facebook, enfim,
é um mundo que propicia muita coisa boa, mas também propicia o replique de falsas percepções. Não vou nem dizer de verdade. E essas falsas percepções, através de relações líquidas, isso é, não relações sólidas, ok? Faz com que emerja cada vez mais o sectarismo. Por que o sectarismo? Porque se eu estou no Facebook e não gosto de alguém, ou não gosto, ou não conheço alguém, eu simplesmente desligo ele do meu mundo Facebook. Eu tiro ele de ser meu amigo. O problema é que, na realidade, essa pessoa continua a existir. Se eu gosto de alguém, eu dou um like. E este like não é suficiente para trazer a pessoa para o meu mundo. Ora, este mundo da liquidez, dentro desse contexto da pós-verdade, acaba emergindo cada vez mais a possibilidade do sectarismo e, o pior de tudo, do discurso de ódio. Esse discurso de ódio tem uma ferramenta hoje livre para correr e acaba formando pessoas. Vocês imaginem hoje, uma pausa, eu tenho uma filhinha de 2 anos e 7 meses, o nome dela é Catarina. Ela é touch. Ela pega os livros que eu dou para ela e ela clica nas páginas, ela fala assim, papai, não muda, porque ela acha que tudo na vida dela é touch, é com o dedo. Né? Então, essa geração de 3 anos, hoje, não tem muita ideia de que, para ler um livro, evidentemente, ela não sabe ler. Ela pega lá e fica vendo desenho. Tem que, pelo menos, virar a página. Então, você imagina isso daqui a 40 anos, ou daqui a 50 anos, se esta minha filha não tiver mecanismos sociais de impedimento do discurso do ódio. E aí vem uma pausa. Há um debate, em especial na Suíça, acerca dos limites do discurso do ódio. Isso é, se nós devemos permitir que o discurso do ódio cresça, porque é um valor democrático permitir com que quem quiser falar que fale, ou não. Né? A Áustria ganhou esse debate há muito tempo atrás. A Áustria falou assim, não, há um limite para os valores democráticos. O limite é, qualquer discurso que for contra o valor democrático está proibido. Porque se deixar, o discurso do ódio, ele é como se fosse um musgo na pedra. Ele fica e a gente escorrega. Até a Violeta Parra tem aquela música como Mosquito em la Piedra, que fala exatamente isso. Quer dizer, você deixa ali bater, vai crescendo o musgo e a gente bate e escorrega. Então, a preocupação com o discurso do ódio, ela é tremenda, ainda mais, e agora já terminando, se você pensar no Estado. Então, falamos um pouco da sociedade. O Estado tem a sua legitimidade, em especial o Estado ocidental, numa ideia robesiana de Estado. Qual é a ideia robesiana de Estado? É mais ou menos assim, ó. Se não tiver Estado, a gente vai se matar. Se não tiver o Estado para nos pôr limites, nós vamos pegar um tacape, tacar na cabeça do outro para pegar a comida, a mulher do outro, a manutenção da nossa vida e por aí vai. Então, a nossa matriz estatal, ela é robesiana, na qual Weber vem e diz que a legitimidade do Estado está exatamente no uso da força, legítima, mas é o uso da força. Então, todas as vezes que nós pensamos sobre Estado e etc., a matriz é uma matriz de força, é uma matriz de violência, pelo menos no sentido psicológico que nós chamamos de coerção. Não a coação, mas a coerção. Isso é, uma das classificações de Estado é que ele é a força coercitiva por natureza. Ele vai e te cobra o tributo. Se você não quiser pagar, ele vai e te executa. E se você não pagar, ele vai e te toma o bem para ser pago. Isso tudo, claro que não é a violência do fuzil, mas é uma forma de coerção, é uma forma de violência, nesse caso, legítima. E, nesse caso, nós aceitamos, porque acreditamos que é legítimo isso. Agora, o ponto não é esse. O ponto é, a estrutura do Estado é uma estrutura coercitiva, é uma estrutura na qual a última ratio é a boca do fuzil. A última ratio, o último recurso a ser usado, é a boca do canhão. Ora, se eu tenho essa organização que é fundada em cima da violência, é fundada... O direito, ministro,
todo o nosso direito, e aqui nós temos o maior conhecedor de direito, talvez, das Américas, o direito ele é fundado em cima da força. O nosso direito não é fundado em cima do amor, não é fundado em cima ele é fundado em cima da força, né? Faça, se não faça, sanção. Nós não conseguimos nem entender um direito sem sanção. Nas faculdades de direito, até um brocardo dizendo que direito sem sanção não é direito, é conselho. Então, todo direito ele exige uma sanção, e é assim que nós estruturamos o Estado, e o Estado fala através do direito. Então, veja, de um lado, eu tenho a resistência da sociedade ao discurso de ódio, porque com um discurso de ódio, os valores democráticos caem, o capital social cai, e eu não tenho estrutura para construir um Estado democrático. E isso é preciso por quê? Porque o Estado democrático já tem uma inércia por si só da violência. E dito isso, neste mundo atual, na qual a percepção dos problemas ela é complicada, porque você tentar entender o mundo via WhatsApp ou Facebook é quase impossível. Você não consegue entender a complexidade do mundo através dos mecanismos naturais de comunicação que nós temos. Na época do jornal já era difícil entender o mundo. Com os livros já é difícil entender o mundo. Quando chegou a imagem, quando chegou a TV, especialmente quando chegou o cinema, correu-se no mundo inteiro a ideia é que entenderíamos melhor o mundo. E entendemos, sim, com os filmes de arte, porque nem com os documentários a gente consegue entender melhor o mundo. Agora, você imagina com 2 frases pelo WhatsApp. Você não vai conseguir entender o mundo. Portanto, o que nós estamos vivendo é uma separação total e completa da consciência da inteligência. Estamos criando cada vez mais gerações mais inteligentes e menos conscientes. E a consciência passa a ser o principal objetivo como valor democrático. Resumindo, o principal valor democrático hoje, no seio da sociedade, é elevar a consciência, sem se preocupar tanto com a inteligência, porque ela anda por si só. E esta separação da consciência da inteligência está se demonstrando no mundo inteiro uma elevação do discurso de ódio. E o discurso de ódio não é o Hitler que tem. O discurso de ódio quem tinha era Eichmann. E Hannah Arendt demonstrou exatamente isso. Uma pessoa absolutamente comum, uma pessoa absolutamente, segundo ela mesma, medíocre, que deixou crescer o musgo. Isso é, não se brinca com discurso de ódio, porque ele cresce e cresce mesmo. A ideia de que o discurso de ódio é um câncer, ela é muito próxima, realmente, do que ela é mesmo. Se você deixar, ela cresce e cresce exponencialmente, rapidamente. Por quê? E por que ela cresce? Porque ela oferece às pessoas uma percepção de resolução da realidade, que é falsa. Isso é difícil, é impossível resolver problemas complexos com respostas absolutamente simples. A ideia da população da região de que os problemas de desemprego, que são problemas estruturais, que têm níveis de explicações N, né? Em Charlottesville, isso é, de que o problema do emprego é o gay, é o negro e o judeu. E se é assim, como resolvemos? Vamos matar os negros e os judeus. E aí resolvemos o problema do desemprego. A percepção é tão surreal, a percepção é tão maluca, que não dá para acreditar. E teve uma passeata dizendo exatamente isso. Foi sábado, eu tive que ir numa conversa para algumas pessoas, e eu nunca pensei que ia viver o que eu vivi sábado, tentando explicar as mazelas de qualquer tipo de ditadura, e tentando explicar as mazelas de uma sociedade qual não aceita o outro. E eu tive que, no sábado, tentar dizer para as pessoas, olha, isso aqui é o contrário. Isso é, essa barbárie civilizada, ela só tem um caminho. A não-democracia, ela se vende muito bem. Ela vende que vai resolver o problema individual de todos muito rápido.
Só que, como já falamos, essa falsa percepção, logicamente, não tem como dar certo. E mais, a civilidade, o caminho reto da humanidade, para onde nós devemos ir, etc., sofre alguns percalços ou alguns buracos, né? Acho eu, por N razões, que hoje o maior buraco deles está no crescimento do discurso do ódio. Esse é um buraco que nós estamos sofrendo não só como democracia, tá? Mas como humanidade mesmo. Isso me parece aí um desvio, um recuo, uma queda do sentido do que é ser humano, em especial o que é aí entender a si mesmo ou a entender o outro. E, claro, falar do que aconteceu nessa semana em Barcelona, falar do que aconteceu semana passada na França, falar do que aconteceu 2 semanas atrás nos Estados Unidos, ou o que aconteceu ontem de uma senhora de 72 anos, mãe de santo, com um neto no colo, que tomou uma pedrada de uma senhora, uma outra pessoa, que dizia que ela estava com o diabo no corpo porque ela usava as guias do candomblé. Isso aqui no Brasil, em Niterói. Quer dizer, esses exemplos mostram que, na realidade da nossa vida cotidiana, e falando já no início da nossa conversa, isso é, nas nossas interações horizontais, alguma coisa está errada. Penso eu que, antes de falarmos de democracia, que está ligada ao Estado, nós temos de falar aquilo que está conosco mesmo, que são as nossas relações horizontais, que os franceses chamam de fraternidade, que os italianos chamam de capital social, e que nós podemos chamar de tolerância, de vivência ou de humanidade. Acho que, de minha parte, era isso. Muito obrigado.